Meus irmãos, bom dia, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com cada um de vocês. Hoje é manhã de quinta-feira, dia 3 de julho de 2025, e eu passo por aqui para poder compartilhar mais uma porção da palavra de Deus com o seu coração. 2 Coríntios, capítulo de número 5, versículo de número 18 a seguir, diz assim a palavra de Deus: o ministério da reconciliação. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E nós, na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos a que não recebeis em vão a graça de Deus. Porque ele diz: eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação, não dando nós nenhum motivo de escândalo, em coisa alguma, para que o ministério não seja censurado. Aleluia. Glórias a Deus por esta palavra. Aqui o apóstolo Paulo está escrevendo para a igreja de Coríntios esta carta, exortando muitos cristãos de lá a não ter a graça de Deus em vão. Ou seja, a graça a gente bem sabe que é um favor imerecido. Não merecíamos. Graça é uma dádiva, é um presente de Deus para nós. Então, ou seja, quando o pecado entrou no mundo, eu e você estávamos destinados à morte eterna. Mas Deus, pela sua graça e misericórdia, o que ele fez? Ele tinha um plano adicional, até porque Deus não tem plano B. Deus, ele não é pego de surpresa por ninguém, ele não improvisa nada, ele já tinha um plano adicional, sabia que o homem falharia, que o pecado entraria no mundo, gerando morte, e automaticamente Deus já tinha um plano adicional para poder nos resgatar da condenação eterna. Ponto. Então a graça de Deus hoje, ela está sobre as nossas vidas. Nós estamos aqui hoje por meio da graça de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 8 diz: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Ou seja, não há méritos nenhum nosso, em relação à salvação. A salvação é graça de Deus sobre as nossas vidas, e Deus nos deu a fé suficiente para a gente crer que Jesus é o Filho de Deus, é um enviado por Deus para nos resgatar e nos redimir da escravidão do pecado e posteriormente da condenação eterna. Então aqui o apóstolo Paulo, primeiro, ele está dizendo que para nós que somos chamados para caminhar com Cristo, Deus nos deu uma palavra da reconciliação. Assim como Deus estava, por meio de Jesus, reconciliando consigo mesmo o mundo. Por quê? Porque quando o pecado entrou no mundo, entrou também uma barreira de separação entre nós e Deus. Então Deus, por meio de Cristo, ele quebrou essa barreira, para que hoje, por meio do próprio Jesus, nós tenhamos esse acesso livre, essa ligação direta diante de Deus. Ou seja, então Deus, por meio de Cristo, estava reconciliando o mundo, trazendo para si novamente, quando fala o mundo, fala aqui as pessoas, trazendo de volta a si as pessoas, aqueles que creem no sacrifício da cruz. Esse era o plano original de Deus. Nunca foi a vontade de Deus que o homem se extraviasse e andasse cada um pelo um caminho. Não. O plano original de Deus ao criar o homem é que o homem vivesse uma vida íntegra, pura, honesta diante da presença dele. Porém, quando o pecado entrou no mundo, ele deturpou a raça humana. Ou seja, então nós já nascemos sob a influência do pecado.
E o pecado hoje faz parte do nosso ser. E Jesus precisou pagar um alto preço para nos resgatar da escravidão, nos libertar primeiramente da escravidão do pecado e posteriormente da condenação eterna. Infelizmente é fato que a grande maioria não quer essa graça, não quer receber essa graça sobre suas vidas. Infelizmente vai colher a recompensa das suas escolhas, isso é fato. Mas para nós que estamos aqui hoje com a vida entregue a Cristo, Deus nos deu esse ministério da reconciliação. Do jeito que Ele recusou, estava em Cristo para reconciliar com o mundo, com Ele, assim Deus também quer nos usar como porta-vozes, como instrumentos, para que outras pessoas também sejam alcançadas por meio dEle, por meio do Espírito Santo, agindo através de nossas vidas. Deus quer nos usar como canais de bênçãos para alcançar outras pessoas, seja fora da igreja, seja dentro. Porque muitas vezes tem pessoas que vêm para dentro da igreja, está dentro da igreja, mas ainda não teve um encontro com Cristo, não está com a vida ainda entregue a Cristo. E é necessário sempre um ou outro estar trazendo uma palavra de fé para essa pessoa. Pronto. E aí Deus ele vai fazendo a obra. Então o apóstolo Paulo aqui ele está falando isso para a igreja de Corintos aqui. Que hoje nós somos embaixadores de Cristo. Falamos em nome dele. Para que outras pessoas também venham aceitar essa graça. E venham ser salvas, alcançadas pela mão de Deus. Pelo Espírito Santo, por meio da palavra, através de nossas vidas. Assim como uma vez também pregaram para nós. Assim como também nós ouvimos esse evangelho da salvação, que é o poder de Deus. E fomos alcançados por esse evangelho através de outras pessoas, que Deus também levantou como reconciliadores para pregar a palavra dele para nós. Então hoje, meu irmão e minha irmã, Deus quer te usar para que você possa ser um instrumento, um embaixador de Cristo na terra. Para que onde você passar, você tenha uma palavra para poder levar para as pessoas que ainda não estão com a vida entregue a Cristo. E se tratando aqui da igreja também, então aqui a gente vê que para aqueles que estavam dentro, o apóstolo Paulo está exortando eles a não receber a graça de Deus em vão, como era o que eu estava dizendo aqui. Ou seja, nós não podemos banalizar a graça. A graça também não é a graça me dá essa liberdade para me andar como eu quero. Não dá. A graça me dá liberdade para me viver como eu quero, pecar como eu quero, fazer do jeito que eu quero, porque até então é graça. Graça, então Deus ele é misericordioso. Não, meu irmão, não é assim. Se a gente pega Gálatas capítulo de número 5, o apóstolo Paulo fala para a gente, uma vez liberto, não usar da liberdade para dar ocasião à nossa carne. Ou seja, não tem como. A graça nos dá esse livre acesso a Deus por meio de Jesus, que pagou um alto preço para que essa graça nos alcançasse. É de graça hoje na questão de estar acessível a mim e a você, mas custou um alto preço. Preço de sangue, o preço foi caro. Então, na verdade, nós não podemos pegar essa graça, esse dom que Deus nos deu para querer fazer dela como que eu poderia dizer, é graça mesmo, eu vou viver como eu quero. Não. Se eu fazer isso, automaticamente eu vou ser resultado das minhas escolhas. Amanhã ou depois eu posso pagar um outro preço. É como aquele caso de pessoas que falam assim, vou viver como eu quero. No último segundo de vida eu me arrependo, Deus me perdoa. Você não sabe, meu irmão, se você vai ter uma oportunidade de ter um último segundo de vida. A morte para mim e para você pode ser instantânea. A gente não sabe. Deus ele sabe. Então o apóstolo Paulo está falando, e nós na qualidade de cooperadores, com ele também vos exortamos a que não recebeis em vão a graça de Deus. Não receba ela em vão à toa, não. Foi custado um alto preço para que essa graça chegasse até nós. Então, na verdade, o que o apóstolo Paulo está falando para os coríntios aqui? Que eles têm que valorizar essa graça, esse favor de Deus, esse plano que Deus tem para as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Ou seja, que a gente precisa valorizar. Meus irmãos, então que nessa manhã, que você seja um instrumento nas mãos de Deus para o alcance de outras pessoas. Quem sabe tem alguém aqui me ouvindo, ou que irá me ouvir,
e que não está valorizando também a graça de Deus como deveria. Valorize. Valorize, porque foi um alto preço pago para que nós hoje pudéssemos ter vida e vida em abundância por meio de Cristo. E, no demais, que você seja um embaixador de Cristo. Pastor, mas eu estou na necessidade, eu estou na luta, estou na prova, não tem problema. Deus ele vai te usar assim mesmo. Enquanto você cuida em fazer a obra de Deus, cuida daquilo que é de Deus, Deus cuida do que é teu, Deus cuida de você, da tua casa, da tua família, das tuas necessidades e assim por diante. A palavra de Deus fala para pregar a mensagem em tempo oportuno, sendo tempo oportuno não. Ou seja, nós devemos sempre ter uma palavra de conforto, de ânimo, uma palavra de vida, de restauração, de reconciliação, para levar aqueles que precisam em o nome do Senhor Jesus. E pode ter certeza que Deus vai preparar o encontro. Amém? Pessoas que precisam ouvir uma palavra que vai sair da sua boca. Toma posse dessa mensagem em nome do Senhor Jesus. Quero orar pela sua vida nessa manhã. Senhor nosso Deus e nosso Pai, é em nome do seu amado e poderoso Filho, o Senhor Jesus, que eu me coloco diante da tua santa e poderosa presença e venho interceder pelo teu filho e pela tua filha que chegou até esse vídeo. Eu peço que o Senhor venha nos ajudar, meu Pai, a permanecermos no centro da sua vontade, a não banalizarmos, meu Pai, a sua graça sobre as nossas vidas. O favor que o Senhor manifestou a nós, meu Pai, não sendo nós merecedores, mas que o Senhor venha nos ensinar cada dia, meu Pai, a valorizarmos essa graça, esse favor imerecido, meu Pai, que o Senhor ortogou sobre as nossas vidas. E por meio dela estamos aqui hoje em pés, meu Pai, pela tua misericórdia, diante da sua santa e poderosa presença. Usa os teus filhos que aqui estão, meu Pai, como embaixadores, como instrumentos em tuas mãos. Que o seu nome sobre eles venha ser glorificado, meu Pai. Não deixe faltar uma mensagem tua, meu Pai, sobre a vida de cada um deles, para que em tempo oportunos eles possam transmitir para outras pessoas, que o Senhor colocará ao lado deles, meu Pai, que estarão na necessidade de ouvir uma mensagem que sairá, meu Pai, da boca dos teus filhos, em o nome do Senhor Jesus. Continue abrindo portas que estão fechadas na vida deles, suprindo suas necessidades e que a tua boa mão permaneça estendida sobre cada uma dessas vidas, por onde quer que eles andarem. Assim oramos nessa hora e desde já te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Meu irmão e minha irmã, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Amanhã, se Deus permitir, eu volto por aqui para poder compartilhar mais uma porção da palavra de Deus com o seu coração. Fiquem todos com Deus, a paz do Senhor Jesus.